Nasci em uma pequena cidade da Bélgica, onde as oportunidades pareciam tão distantes quanto as luzes das grandes cidades. Meus pais eram trabalhadores honestos, mas nossa situação financeira sempre foi difícil. Desde cedo, entendi que se quisesse ajudar, precisaria começar a trabalhar. Foi assim que, com apenas 18 anos, consegui um emprego como faxineira na casa de uma das famílias mais ricas da região. O salário era modesto, mas essencial para aliviar um pouco a carga de minha família. Minha patroa, Madame Céline, era uma mulher de postura imponente e fria. Nunca demonstrava empatia e cada ordem que me dava vinha carregada de desprezo. Muitas vezes me tratava como se eu fosse invisível, alguém cuja presença só era notada quando algo estava errado. Eu suportava tudo em silêncio, tentando engolir as humilhações e manter a dignidade intacta. Precisava daquele emprego e não podia dar ao luxo de confrontá-la, por mais que por dentro eu quisesse me defender. O trabalho era duro e Madame Céline não deixava passar um único erro. Se encontrasse um grão de poeira fora do lugar, fazia questão de me lembrar da minha incapacidade com um tom que me feria profundamente. No entanto, mesmo em meio às dificuldades, eu sabia que estava ali por uma razão maior: minha família. Cada dia que suportava, cada lágrima que escondia, era por eles. Enquanto eu trabalhava, percebia que a relação entre Madame Céline e seu marido, Monsieur Louis, não era nada feliz. Frequentemente ouvia discussões abafadas vindo do andar de cima, e o clima pesado na casa refletia as tensões entre eles. Ele parecia cansado e distante, enquanto ela tornava-se ainda mais severa e amarga. No fundo, eu não entendia como alguém que tinha tudo podia ser tão infeliz. Em uma noite, após uma dessas discussões acaloradas, Monsieur Louis desceu ao andar inferior, onde eu terminava de limpar a sala. Ele parecia exausto e, ao me ver, forçou um sorriso amigável que contrastava com o tratamento que eu recebia de sua esposa. Para minha surpresa, ele se aproximou e perguntou se eu gostaria de tomar uma cerveja com ele, pois ele precisava desabafar com alguém. Senti um misto de desconforto e curiosidade, mas a proposta parecia tão distante da minha rotina que acabei aceitando, ansiosa por um momento fora das tensões diárias. Saímos para um bar discreto da cidade, onde ele contou sobre sua vida, suas insatisfações e o desgaste de seu casamento com Madame Céline. Ele falava com uma honestidade que me pegou de surpresa. Não esperava que um homem tão rico se abrisse assim comigo, uma simples faxineira. Aos poucos, o ambiente descontraído e as cervejas nos deixaram mais à vontade, e por um momento esquecemos das barreiras sociais que normalmente nos separavam. Quando a noite avançou, a atmosfera entre nós mudou. Louis me olhou com um brilho nos olhos que eu nunca havia visto antes. Não era um olhar de piedade, mas de interesse, um desejo que ele parecia não poder mais esconder. E foi ali, entre risos e confidências, que nos entregamos um ao outro em uma noite que, para mim, foi uma mistura de surpresa e realização. Entrei em seu Aston Martin e fomos para um motel que ficava a alguns minutos do bar. Entre quatro paredes, Louis era um homem agradável e experiente. Sabia exatamente como despertar o prazer de uma mulher. Ele me lambeu até me deixar quente. Minha excitação molhou diversas vezes a sua boca, até que fui para cima dele e comecei os movimentos. Nossa brincadeira de desejo durou a noite toda. Aquilo parecia um sonho, uma pausa na dura realidade que eu vivia. Na manhã seguinte, voltei a casa com o coração disparado, sem saber o que esperar. Nossa relação havia mudado e, por mais que tentasse me concentrar no trabalho, a lembrança daquela noite me acompanhava. Não sabia o que aquilo significava para ele, mas no fundo sentia que algo importante havia se iniciado. Os dias seguintes foram intensos. Monsieur Louis começou a demonstrar seu afeto de maneira cada vez mais evidente. E quando nos encontrávamos a sós, me falava sobre seus sentimentos com uma sinceridade desarmante. Ele confessou que eu havia despertado algo nele, uma nova vontade de viver, de ser feliz. As palavras dele me tocavam profundamente, pois de certo modo eu sentia o mesmo. Nunca imaginei que alguém como ele pudesse se interessar por mim, e aos poucos o sentimento que nutria por ele crescia. Durante semanas, nossa relação foi um segredo que carregávamos com uma mistura de medo e paixão. Eu sabia dos riscos, mas não conseguia me afastar. Louis, por sua vez, parecia cada vez mais decidido a assumir o que sentia.
Em uma noite, após outra discussão acalorada com Madame Céline, ele me procurou e, com os olhos determinados, disse que não suportava mais aquela situação. Ele queria terminar o casamento e começar uma nova vida ao meu lado. A notícia me deixou sem palavras. Por mais que desejasse estar com ele, a ideia de ser a causa da separação era algo que me perturbava. No entanto, Luiz me tranquilizou, afirmando que o casamento deles já estava destruído há tempos e que, finalmente, tinha encontrado um motivo verdadeiro para seguir em frente. Decidi confiar nele e, juntos, começamos a fazer planos para o futuro. Pouco tempo depois, Madame Céline deixou a casa. Lembro-me de vê-la saindo pela porta com uma expressão dura, mas sem lágrimas. Era o fim de um ciclo e o começo de algo novo para nós. De uma faxineira submissa, passei a ser a companheira do homem que havia mudado minha vida. E, finalmente, me senti livre para amar, sem medo. Com Madame Céline fora de cena, Louis e eu pudemos assumir nosso relacionamento de forma plena. Ele não hesitava em demonstrar seu carinho, e pela primeira vez eu tinha alguém ao meu lado que me valorizava e respeitava. A casa, que antes era um ambiente de trabalho e tensão, tornou-se o lugar onde eu realmente me sentia em casa. Luiz cuidava de mim e juntos começamos a construir uma vida que eu jamais imaginaria ser possível. Pouco tempo depois, descobri que estava grávida. A notícia trouxe uma alegria indescritível, tanto para mim quanto para ele. Nossos filhos nasceram saudáveis e eu me dedicava a eles com o mesmo amor e determinação que meus pais tinham dedicado a mim. Luiz era um pai carinhoso e a vida que construímos era um sonho realizado. Uma prova de que, apesar das adversidades, eu havia encontrado a felicidade que merecia. Aos poucos, deixei de ser vista como a faxineira. As pessoas ao nosso redor me respeitavam como a esposa de Luiz, a mãe de seus filhos. E eu me sentia orgulhosa de tudo o que havíamos conquistado juntos. O passado de dificuldades e humilhações parecia distante, e a cada dia eu me tornava mais forte, mais confiante. Sabia que tinha batalhado para chegar até ali, e agora colhia os frutos de minha perseverança. Certo dia, saí para comprar roupas para meus filhos em uma loja da cidade. Era um lugar simples, mas com peças de boa qualidade, e sempre encontrava o que precisava ali. Enquanto olhava as prateleiras, percebi uma figura familiar, de uniforme e com uma expressão abatida. Era Madame Céline. Estava trabalhando como faxineira, exatamente como eu fizera um dia em sua casa. A imagem dela ali, limpando o chão, me causou um choque tão grande que precisei de alguns segundos para acreditar no que via. Céline me viu, e por um breve momento, nossos olhares se cruzaram. Seus olhos não tinham mais aquele brilho de superioridade. Pelo contrário, havia neles uma sombra de humilhação, talvez até de arrependimento. Eu, que tanto suportei suas palavras duras e humilhantes, agora me encontrava em uma posição completamente oposta. A ironia da situação era quase inacreditável e uma sensação de justiça tomou conta de mim. Enquanto me afastava, sentia uma mistura de emoções. Não era apenas satisfação, mas uma sensação de que, finalmente, o universo havia se equilibrado. Ela estava provando do próprio veneno, experimentando a mesma dureza que um dia infligiu a mim. Não precisei dizer nada, o olhar que trocamos dizia tudo, e no fundo eu sabia que ela compreendia a ironia daquele momento. O encontro com Madame Céline na loja foi um lembrete de que tudo o que passamos na vida tem um propósito. A ironia de vê-la naquela situação me fez entender que a justiça, às vezes, vem de formas que nem imaginamos. E então, você gostou dessa história? Espero que você tenha aproveitado cada segundo. Se ficou curioso para saber mais, você sabe o que fazer. Dê um like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo futuro. Diga-me nos comentários o que você achou. Eu adoraria saber o que você pensa. Até a próxima, estarei esperando por você.